da majestade de Jesus, que ruja leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Sim, Pai, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos, bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Louvamos o Senhor, Pai, pelo teu Filho Jesus Cristo, que veio como Cordeiro imaculado ser sacrificado em nosso lugar. Ele assumiu as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e foi morto para que hoje, Senhor, nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, para que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando, adorando, exaltando o Senhor, sabendo que como cordeiro ele foi morto, mas como leão ressuscitado, e ele é o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que nos escolheu, nos separou, nos redimiu, nos resgatou pelo teu sangue e nos deu direito, o poder de nos tornarmos filhos de Deus, e como filhos temos livre acesso ao trono de glória e podemos adorar, glorificar, exaltar, bendizer. Por isso eu te convido, aplauda Ele, pois só Ele é. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, cumprimenta a igreja com a paz de Jesus, amém? Queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, adorando ao único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E antes de mais nada, eu gostaria de ler com vocês um versículo muito conhecido, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins do século. Primeiro ponto, queridos, antes de nós começarmos a falar um pouco da experiência que nós vivemos, que eu tenho vivido nos últimos 10 anos, nós temos que lembrar que o Senhor sempre nos chama com um propósito. É interessante quando a palavra fala do ide de Jesus, ide pregai o Evangelho. Só que nem todo mundo tem o dom da pregação. Nem todos sabem pregar o Evangelho. Então, como Jesus chama todos para cumprir um ide? Como a palavra mesmo se explica, esse versículo traz para nós a resposta. Se eu não tenho o dom de pregar, se eu não sei anunciar a palavra, ministrando, pregando ou ensinando, o Senhor nos chama para pregar o Evangelho testemunhando. Vós sereis minhas testemunhas. Ou seja, com a sua vida, com a sua história, com aquilo que você tem vivido, você tem passado, você pode pregar o Evangelho. Você deve pregar o Evangelho. E esse é o desejo do meu coração nessa noite. Que o testemunho que quero compartilhar com a igreja, com você que está em casa, muitos que estão nos assistindo, aproveite e orem em espírito aí, que está uma batalha espiritual ali para aquela internet dar certo. Mas de todo jeito vai ficar gravado, se não der para todos verem, a gente depois manda o link da mensagem. Mas que o meu testemunho não seja apenas para trazer edificação ou para mostrar o poder do Deus que nós servimos, mas que nessa noite o nosso testemunho também venha trazer cura, venha trazer salvação, venha trazer orientação e também ensinamento
numa área tão profunda e tão séria, que é a área da depressão. Sabemos que há muitos estudos sobre isso. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, muito se estuda sobre a depressão. Até porque algumas pesquisas, inclusive está ali o doutor Iramirto, que compartilhou isso comigo, antes da pandemia, que até 2030 a depressão seria uma doença que estaria mais em evidência no mundo inteiro. E olha que eles fizeram essa pesquisa não imaginando que ainda iríamos passar pela pandemia. Há pouco tempo vi uma ministração, um pastor falando sobre isso, e dizendo da importância da igreja se despertar para que pessoas sejam ajudadas nesse mundo tão difícil, com tantas coisas, e com a pandemia, muitas coisas vieram à tona, muitos traumas, muitas dores, muitos medos e tantas outras coisas. Mas aí vem aquela pergunta, né? Qual a origem da depressão? Ela tem uma origem totalmente espiritual ou só espiritual? Ou pode não ser espiritual? Ela tem uma origem totalmente emocional, só emocional? Ou ela pode ter uma origem física e totalmente física? Ou quem sabe os três? Agora, antes de falarmos da palavra, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara para todos aqueles que procuram caminhar em temor e em fidelidade ao Senhor. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não é aquele Deus carrasco que está lá sentado no trono e não se importa com o que você está vivendo, com o que você está passando, e que você se vira, e que Ele já fez a parte dele e pronto, e acabou. A palavra de Deus é muito clara, dizendo que Deus tem propósito em todas as coisas. E para mim um dos propósitos mais lindos de Deus é ouvir uma oração que eu creio que Ele mais agrada dos seus filhos. E eu creio que talvez você já fez essa oração uma, duas ou muito mais vezes. Senhor, eis-me aqui, usa-me. Já fez esse tipo de oração, querido? Ainda mais quem ouviu e fez muito sucesso, né? Aquele hino da Aline Barros, né? Usa-me, Senhor, sonda-me, usa-me. Foi muito cantado. Talvez você usou isso tantas vezes no seu louvor, no seu devocional. Senhor, use-me, eis-me aqui. Para mim essa é a oração que mais agrada ao coração de Deus. Só que a gente esquece que para Deus te usar, seja na área que Ele quer ou vai te usar, Ele vai te capacitar para isso. E muitas vezes será necessário você passar por aquilo, para que você tenha experiência, maturidade, que saiba realmente o que é empatia, se pôr no lugar do outro. Há poucos dias não, antes da gente viajar em dezembro, a gente estava conversando até com um casal que a esposa estava grávida, e o marido diz assim: eu sei o que ela passa, o que ela está passando, eu sei. Sabe não, filho. Se um dia Deus permitir você ficar grávido e ganhar um neném, aí você vai saber. Não tem como você saber a dor do outro se você não viver. Essa história de que, não, eu sei que você está passando, eu sei que você está sentindo, você já passou por isso? Não, então você não sabe. A não ser que em oração você peça ao Espírito Santo que Ele te permita sentir a dor do seu próximo. Então, queridos, o que a gente aprende é que muitas vezes Deus, e se você for ver a história de muitos homens e mulheres separados na palavra de Deus para um propósito, Deus permitiu que eles passassem por situações para que a vida deles, para que o testemunho deles pudesse falar por si só e pudesse ajudar vidas. Então eu gostaria de falar com algumas, ou quem sabe todas as pessoas que estão aqui,
Em especial, nossa irmã Michele, né, que já até compartilhou num podcast das mulheres a sua experiência. Irmã Simone, cadê a irmã Simone? Está aí? Cadê a irmã Simone? Que também passou por uma experiência muito forte sobre câncer. Irmã Mary Jane já chegou? Não, né? Falei, pastor, eu vou estar trabalhando, assim que eu terminar eu vou direto. Que também já enfrentou a depressão. Queridos, essas pessoas podem sim entender a dor de quem está passando por isso. Por isso, qualquer coisa que você, estando servindo e sendo fiel a Deus, já viveu ou está vivendo na sua vida, não é por acaso. Talvez é a resposta da sua oração: eis-me aqui, usa-me. Para que no amanhã, Deus te use como um testemunho vivo. Para que uma vida, que quem sabe está a ponto de tirar a sua própria vida, ouça a sua história, ouça o seu testemunho e seja alcançado pela graça, pelo amor, pelo poder de Deus. Por isso o Senhor nos chama como testemunha. Interessante, se nós olharmos a vida de Jesus, a palavra diz que em tudo ele foi tentado para que pudesse socorrer aqueles que são tentados. Ou seja, Jesus veio em carne e passou por muitas coisas para que ele pudesse identificar, para que ele pudesse ter empatia diante do Pai e dizer: Pai, eu sei o que o seu filho, eu sei o que a tua filha está passando. E o Senhor chamou o seu próprio filho para essa experiência. Imagine cada um de nós. Por isso que a palavra diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Graça fala de experiência e relacionamento com Deus. Mas conhecimento fala de uma maturidade, de uma vida que você vive para que você possa passar para alguém, ensinar alguém, ajudar alguém. E a palavra também nos chama para crescer na graça e no conhecimento, irmã Michele. E quando estamos passando por aquilo, sabe que humanamente falando, a probabilidade de eu estar aqui nessa noite era zero? Isso não significa que os profissionais erraram. Significa que Deus, ele tem um propósito e ele trabalha, e quando ele cumpre com aquilo que é propósito e ele quer fazer com que a sua vida seja um referencial, ele faz. Mas tudo no tempo dele. Tudo com um propósito dele. Então a sua vida, o que você está vivendo, o que você está passando, não tem nada a ver com um Deus que tem prazer no seu sofrimento, mas tem a ver com um Deus que confia em você, que sabe que nele você é capaz, e que através da sua vida, ele vai salvar alguém, ele vai ajudar alguém. Através do seu testemunho, ele vai mostrar para alguém que aquilo que o inimigo fala, Deus não se importa com você, é mentira. Deus se importa sim, se importa tanto a ponto de ter entregado o seu filho, se importa tanto a ponto de permitir que uma filha, que um filho passe por uma situação que você ainda vai passar, para que esta pessoa seja um testemunho que venha trazer cura ao seu coração. Para quem não me conhece, eu sou mineiro de Belo Horizonte, venho da Igreja Batista da Lagoinha, onde nós estivemos por um bom tempo. Na verdade, eu me converti em 93 pela Lagoinha, fui ungido pastor em 2005. Em 2009, nós fomos para o ministério da pastora Zenete, ministério Restaurando Vidas, e ali ficamos por 7 anos. 2011, 12, 13, lá tinha um trabalho chamado Rema. Começou com Moriá, depois passou para Renovo. Eram 2 trabalhos totalmente espirituais. Até que um dia Deus fala com ela.
Vocês não são apenas seres espirituais. Vocês têm uma alma e têm um corpo e têm que cuidar deles. Ela disse: Senhor, mas o que muitos vão dizer? Sempre trabalhei apenas com a visão espiritual. Quem é da década que eu me converti, né? Tudo é espiritual, tudo é diabo, tudo é demônio, tudo é... ou é Deus ou é demônio, é Deus ou é demônio, não tem uma oportunidade para mais nada. Muitos pastores costumam até de brincar, o dia que a pessoa estiver lá, ela e o Deus, o diabo no cantinho lá, isso não foi o diabo, isso aqui, foi o diabo, isso aqui, foi o diabo, posso falar? Não, isso aí não tem nada a ver com isso não, assume a sua responsabilidade, porque nesse dia eu estava até de férias, nem estava lá. Mas queridos, quando você não tem uma compreensão correta ou totalmente plena das coisas, às vezes vai ser necessário que você a experimente para entender. Nesse período, já pastoreando, nesses 3 anos, para mim, eu tinha um entendimento. Meu irmão que está assistindo, ele tinha outro. Quando eu passei, iniciei, depois nós vamos chegar ali em 2013, finalzinho de 2013, meu processo, iniciei um processo de depressão. Para ele, depressão não existia, era coisa de... Aí quando ele viu o próprio irmão passando por isso, ele entendeu que isso é uma realidade. Mas eu tinha para mim, pastor Alisson, que a depressão ela era só de origem espiritual. Que era um momento em que o cristão ele começava a perder o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, a sua busca. E ali nós trabalhamos, o projeto Rema era 21 dias. A pessoa ficava 21 dias, pessoas que já estavam, cristãos que já estavam no processo de depressão, iam para lá e ficavam por 21 dias. O pastor entendeu, aceitou o chamado de Deus, colocou psicólogos, psiquiatras e médicos para estar trabalhando naquele lugar. E eu tinha esse... E interessante que 2011, 2012, 2013 foi um momento ímpar da minha vida espiritual. Eu estava... quase que nem pisava no chão, assim. Então, estava lá. Primeiro porque esse desejo de buscar a Deus sempre foi uma sede de estar pela madrugada, de fazer vigília e essas coisas eu sempre tive. E estava num lugar apropriado para que isso fortalecesse, crescesse cada vez mais, me levasse a esse crescimento na graça e no conhecimento. E eu atendia aquelas pessoas. E eu sempre tive esse coração pastoral. E muitas vezes, aqui a minha esposa, a própria pastora que eu sentava com ela, o doutor Cristiano, que é um psiquiatra fantástico, cara de Deus, com muito conhecimento de Deus, eu falava, mas como é que pode? Como é que ajuda essas pessoas? E com esse entendimento que eu tinha, era mais complicado ainda. Até que no final de 2013, foi um ano de muito trabalho, de muito esforço, muita gente, muita coisa. Foi um período que eu estive mais à frente também, lá na estância. E eu comecei, no final do ano, a sentir assim um cansaço que não era normal. A mente já não trabalhava como estava trabalhando antes. Eu já não conseguia dormir bem. Na realidade já não tinha um sono de boa qualidade, porque sempre acordei de madrugada. Então eu não tinha um sono sempre picado. Mas como sempre buscava o Senhor, como sempre tinha essa vida de meditação, de oração, de jejum, lá na estância a gente fazia tanto. Esse conflito começou a vir aqui, dentro do meu coração. Passou outubro, novembro, dezembro, chegando o período de férias, e eu nessa crise espiritual, entendendo o que está acontecendo. Eu sempre busquei a Deus, eu sempre fiz de coração para Deus. Conhecido lá na estância, como aqui muitas vezes, de pastor, se importei com as vidas.
Mas aí eu quis entender, não, isso é um cansaço físico, o ano foi muito difícil, a gente ia sair de férias, tirar 20 dias de férias, vai dar tudo certo. Vou tirar esses 20 dias de férias, vou descansar, quando eu voltar, a gente já volta num processo de busca, de renovação, e pronto, isso passa. E assim aconteceu, a gente saiu de férias, mas as férias não foi tão boas assim. Esse descanso tão esperado não veio. Quando a gente retorna, comecei num propósito de jejum, de oração, de busca a Deus, na segunda quinzena de janeiro, fevereiro, vigílias, atos proféticos. Lá tem um coração escrito: Deus não abre mão de vocês, coração cheio d'água. Eu fiz um propósito, gente. Acho que Deus tem certas coisas que Ele olha para a gente assim, dá aquela risada: meu filho, o que você está fazendo aí? Meia-noite, um período de frio, e o ato profético, eu vou juntar as 7 voltas do povo ao redor oh meu Deus do céu, das muralhas de Jericó, com 7 mergulhos de Naamã, e vou fazer aqui, à meia-noite eu vou mergulhar nisso aqui. Primeiro dia faz um mergulho, segundo 2, terceiro 3, acho que Deus falou assim: eu vou te mostrar um negócio. No 7º dia, um frio, chovendo, tinha que ser 7 mergulhos. Vocês estão rindo porque não eram 6, né? Pensa, a estância no alto de uma montanha, você chega na portaria, sobe 1.200 metros para chegar lá em cima. Pensa isso num período de frio, chovendo. Eu falei: Deus, dá para mudar esse ato profético para outro dia, né? Mas não posso quebrar. 7 mergulhos ali, sai igual um pinguim, né? Um pintinho molhado, tremendo naquele frio, mas nada adiantou. E aí o desespero veio em minha alma. Por quê? Porque eu sabia que eu estava buscando Deus com todo o coração, com muita sinceridade. E aí eu não entendia, porque eu tinha um entendimento raso e entendia que a pessoa só podia passar por isso se ela não tivesse vida com Deus, relacionamento com Deus. E eu fazendo isso com uma busca constante, até mais profunda do que antes, eu via a situação só piorar. E uma certa noite, de madrugada, isso já era entre 4h30 e 5 horas da manhã, eu peguei o celular, entendi que precisava buscar ajuda. E mandei uma mensagem. Naquela época não tinha WhatsApp ainda, mandei uma mensagem para o doutor Cristiano, que era psiquiatra e atendia lá. O senhor vai vir na instância hoje? Por volta de 7 horas, que eu creio que quando ele se levantou, ele imediatamente me respondeu: pastor, vou sim, eu vou estar aí. Aconteceu alguma coisa? Até de estranhar, né? Ele viu a mensagem, beirando 4h30, 5 horas. Falei: estou precisando muito conversar com o senhor. Ele disse: olha, às 9 horas eu estou aí. Falei: olha, essa hora eu estou deixando minha filha no trabalho, mas beirando 9h30 eu chego para a gente conversar. E antes dessa conversa, eu quero dizer para vocês que estão aqui: nem toda tristeza, nem toda angústia, ela é depressão. Às vezes você fica triste por perder alguém, por uma situação que você não esperava, por alguém que te feriu, te magoou. Você pode vencer isso. Porém, se não cuidarmos disso, a possibilidade dessa tristeza, dessa angústia, desse sentimento ou ressentimento se tornar em depressão, ela é muito grande. Porque a gente entra para o nível emocional, nível da nossa alma. Por isso, independente do que você possa estar sentindo, não tenha vergonha, medo ou ressentimento ou algum sentimento de pedir ajuda. O próprio Jesus, ele fez isso. Não, pastor, você está dizendo que Jesus estava em depressão? Não, mas ele teve um momento de tristeza profunda e deixou um grande ensinamento para mim e para você. Quando ele estava indo para o jardim Getsêmani, ele estava indo com seus 11 discípulos. Ele disse com eles: olha, fiquem aí, eu vou ali orar.
Porém, Jesus estava indo falar com o Pai, faz algo muito interessante. Ele retorna e chama Pedro, Tiago, João, vem comigo. A Bíblia fala que esses três eram amigos mais chegados de Jesus. E para esses três, não me pergunta por quê, porque eu não sei, a Bíblia não explica, por que Jesus quis compartilhar só com esses três. Talvez um ensinamento que o Senhor vai colocar pessoas perto de você, que você pode abrir o seu coração para ela. Porque muitas vezes o grande problema, queridos, é que a gente entra num processo de tristeza, de angústia, de ressentimento, e vai guardando aquilo, e vai tentando vencer sozinho, e vai passando por cima daquilo, e eu vou compartilhar sobre isso também já aqui em Campina Grande, e a gente acha que vai conseguir, vai indo, e vai indo, e vai indo, a hora que você assusta, você entrou num emaranhado, e está numa situação difícil de sair, sozinho não tem jeito. E Jesus disse para aqueles três amigos, olha, o motivo da oração que eu pedi lá, e eu quero especificamente trazer para vocês é: orem por mim, porque a minha alma está angustiada até a morte. Ou seja, Jesus compartilha uma angústia, uma dor, uma tristeza que estava profunda em sua alma, mesmo indo falar com Deus. E eu creio que foi isso que Jesus moveu na minha vida, para entrar em contato com o Dr. Cristiano. Deus sempre vai colocar pessoas que se importam com você. Fazendo um link, com o fim do ano passado, eu sei que não foi compartilhado com a igreja o que eu estava passando, apenas com a liderança, os mais próximos, pastores. Mas Deus sempre vai tocar no coração de alguém, porque se compartilhasse, eu tenho certeza que todos iam estar mandando mensagem, pastor, e de motivação. E às vezes, quando você está passando por um momento, um sentimento desse, você acha até ruim, mas de novo, de novo. E eu queria abrir um parênteses aqui em específico, para agradecer a irmã Albanira. Vou falar diante de todo mundo. Tinha hora que eu te achava, nossa, mas de novo. Todo dia, porque a esposa do pastor Alberto, então ela sabia, então todo dia, pastor, você dormiu bem? Pastor, você tomou remédio? Pastor, você tomou injeção? Pastor, você isso? Pastor, você aquilo? Eu falei, de novo. Mas quando um dia ela não mandava, eu falei, puxa, a Banira não mandou mensagem. Queridos, quando a gente está naquela coisa, espírito, alma, você não sabe nem o que é, a sua alma é assim, ela fica brava, mas depois fica brava de novo, mandou, ela fica brava, não mandou, ela fica brava também. Mas para o outro lado, do lado espiritual, o Espírito Santo vai te mostrando, olha, você é uma pessoa amada. Juntamente com o pastor Alberto também, que, pastor, não, você não vai dirigir. Pastor, eu vou te levar. Eu queria dirigir para João Pessoa, sozinho, esparecer. Não, você não vai dirigir, não, eu vou levar. Não posso nem mais dirigir mais. Pastor André e Leninha, que sempre, como é que o senhor está? Leninha mandando mensagem, Aquelas mensagens que quem é da célula deve saber que parece que o Espírito Santo vai lá no fundinho assim, revela para ela. Tem! Falei, meu Deus. Às vezes era só um louvor. Tem! Doutora Mirta e doutora Ana Júlia, Já são doutores, ficam... Que a gente tem como filhos. Tem uma coisa engraçada com a doutora, eu vou contar depois. Vamos lá. Nem sabe disso, eu vou contar depois. Vamos lá. Mas então, queridos, Deus mostra que você é amado, que você é especial. Mas às vezes a gente fecha o coração tanto assim por não entender ou por questionar por quê, e não entende que é um propósito, que é um ensinamento que Deus quer trazer na sua vida e através da sua vida, porque Ele tem algo maior. Porque talvez existem pessoas aqui que precisam ouvir isso.
Talvez não está no processo da depressão, mas um sentimento de tristeza, de angústia, de solidão invade isso. Para quem está iniciando ou está vivendo isso aí é muito claro e acontece sempre. O desejo de ficar sozinho, de se fechar num quarto, o desejo de não ver ninguém, um pensamento assim, tipo: Deus podia tirar a minha vida. Que isso, pastor? O senhor pensar isso? Uma pessoa até me disse: pastor, mas o senhor, como pastor presidente, o senhor não fica assim preocupado em contar esse testemunho? Eu falei: por quase 30 anos da minha vida, se levantaram por causa do meu passado, de uma história que eu nem crente era. E eu nunca tinha vergonha, eu vou ter agora de testemunhar do que o Senhor permitiu que eu passasse, para que eu pudesse, e esse testemunho pudesse não só edificar, mas pudesse trazer ensinamento para tantas pessoas que estão ou podem enfrentar essa situação neste mundo que nós estamos vivendo. Sim, o pensamento não, para a gente que às vezes é cristão, não vem aquela coisa suicídio: eu vou tirar a minha vida. Mas vem assim: Deus, tira a minha vida. Deus, me recolhe. Senhor, olha, eu não estou dando conta. Perdoa os meus pecados, Senhor. Me lava, me limpa, purifica. E olha, Senhor, já deu. Não quero mais, não tem importância. Se faltar galardão, não tem importância. Se eu chegar aí, já está bom. Vem. Um pensamento de que parece que Deus não se importa mais com você, parece que Deus desistiu, passou a sua pensei. Eu estou aqui para testemunhar. Pensei que Deus não... Falei com minha esposa várias vezes, falei com meus irmãos que estão me assistindo aí, se a internet estiver funcionando. Falei, eu acho que estou sentindo assim como se Deus tivesse, não assim, me abandonado para a questão de salvação, mas é como se o meu ministério tivesse acabado, já deu. E aí eu falei: Deus, olha, se é essa verdade, não tem importância, mas então tira. Ah, pastor, mas o senhor não se preocupou com a sua esposa, seus filhos? Não. Esse sentimento deixa você egoísta. Você pensa: não sei. Aí Deus vai cuidar. Se ele atender minha oração e me tirar, ele cuida. Mas aí, como eu disse, o conflito aumentou muito mais, porque quanto mais eu buscava espiritualmente, mais eu fui, levei minha filha, voltei, sentei com o doutor Cristiano e compartilhei o que estava passando. Ele disse: você realmente quer ajuda? Essa é uma pergunta, queridos, que nós precisamos fazer a nós mesmos. Você realmente quer ajuda? Se quer, busque. Se quer, permita que pessoas te ajudem. Ah, não, eu estou esperando o milagre de Deus. Deus muitas vezes vai fazer milagre usando pessoas. Principalmente dependendo da situação que isso foi gerado. Porque se não é espiritual, vai ser emocional, vai ser físico. Tem pessoas preparadas, que Deus deu graça, que Deus deu sabedoria para entender e para trazer o que está acontecendo com você. Eu disse: eu quero. Falei: então, primeira coisa, eu vou falar com a pastora Zenete. Espiritual, né? Segunda coisa, eu quero que você passe pela doutora Cláudia, que era psicóloga. Vou marcar com o doutor Aldrin, que era médico, que atendia lá. Depois que você passar pelos três, a gente fecha o nosso atendimento. E aí assim foi feito. E quando eu passei pelo médico, o doutor Aldrin, hoje pastor, e tive o privilégio de saber, depois eu vou até deixar para vocês ouvirem essa história, esse testemunho do pastor Luciano Subirá, e saber que ele foi esse pastor, Aldrin, foi quem ajudou o pastor Luciano num período difícil da vida dele. E aí, doutor Aldo me põe lá uma máquina, você põe os pés nela, você põe a mão, ele tem um computador e sai, né, dá um check-up. Aí mostra lá o seu cérebro dividido em 5
5 partes, e cada parte tem que estar, se tiver boa, de uma cor. Ele virou para mim e disse: pastor, olha, só por um motivo, eu creio que o senhor não deu um piripaque, não teve uma crise mais séria do que o senhor imagina. A única parte aqui no seu cérebro que nós entendemos, essa é para isso, isso é para isso, isso é para isso, isso é para isso. Essa aqui é a área que a gente entende que é a área espiritual da pessoa. Era a única parte que estava boa, estava com a cor que deveria estar. E ele falou: olha, esse é o único motivo de você não ter tido uma coisa mais séria. E aí, falei, no fundo, para mim foi tipo assim, agora que tem piorou mesmo, né? Que eu achava que o problema era espiritual, e o espiritual estava legal, e eu, então, vai para onde com essa história? Mas diz: olha, mas vai para onde? É o seguinte, o seu físico está tudo fora do lugar. Nada está funcionando direito. Então, queridos, o que nós precisamos aprender, isso ele falando comigo, então, amado pastor, o que a gente precisa aprender? Que, apesar de sermos seres espirituais, nem tudo é espiritual na nossa vida. E você não tem que, antes aprendia muito, que você cuidava só da vida espiritual, o resto está tudo certo. Mas existe a vida emocional e existe a física, a saúde física. E ali ele passa umas medicações, passa pela psicóloga, volta ao doutor Cristiano, ele passa a medicação para que eu pudesse ter um bom sono, fico 40 dias afastado e volto. Aí volto bem, já tinha entendimento, já não tem essa questão espiritual, pode ser emocional, pode ser física, mas estava bem, tudo, e vamos embora. Rompeu, acabou. Tomei o remédio para dormir, não precisava tomar mais. Depois só um, que é aquele, né, para dar uma controlada, e ele diminuiu, pôs a dose mínima e foi embora. Aí passou o resto, 2013, 2014, 2015, e eu estava muito bem. 2016 viemos para Campina Grande. 2016, 17, 2018, quando a igreja passou por uma certa situação, um certo conflito, um certo problema, as coisas começaram a... Mas até aí, a gente conseguiu equilibrar. Liguei para ele: doutor Cristiano, eu estou sentindo um pouco assim e tal. Ele voltou com aquela medicação, ele já tinha tirado. Não, volta tomando. Aí você vai dando aquela equilibrada e acha que está bem, e vai embora, e estou indo, e vou indo. Esquece que você não é uma máquina, que você não é um robô, que a gente tem emoções, que a gente é um ser espiritual, mas temos emoções e tem o corpo físico também. Só que nesta época, por tantas coisas que haviam acontecido, as emoções não estavam tão boas assim. E aí a gente começou a procurar uma ajuda realmente com um profissional, com um psicólogo, com um psiquiatra, tentando descobrir o segredo dessas coisas. E aí vem outra crise, né? Será que isso é falta de fé? Tem que tomar medicação? Falta de fé? As minhas emoções estão tão abaladas assim que eu já não creio mais que Deus vai fazer, que Deus faz. E se precisar procurar um profissional, seja em qual área for falta de fé, eu acho que está todo mundo aqui enrolado, hein? Porque, querendo ou não, alguém aqui, ou todos aqui, de alguma forma, já procurou um médico, já tomou uma medicação. Para gente que usa óculos, né? Se procurar um médico é falta de fé, usar óculos é falta de fé também. Porque eu não creio que Deus cura. E por que não curou os meus olhos? A palavra diz que Moisés, com 120 anos, morreu com as vistas assim, vendo. Ele viu uma agulha no meio do palheiro. Mais uma vez a gente entende que
não devemos espiritualizar tudo. Deus deixou os médicos. Deus deixou profissionais. E há um processo de trabalhar em Deus, que Deus vai mostrando áreas da nossa vida, e que existe um tempo para todas as coisas, e não me pergunte por quê, mas tem. Dentro desses 10 anos, trabalhei muito, e trabalhavam muito comigo questão de rejeição, medo, sentimento de culpa. Mas às vezes eu falo, mas eu não sei, eu não sinto assim, esse negócio de culpa, nem penso nisso. Não, mas deve ser isso, e pá, e tal, e aí não. Existe um momento revelador de Deus. Existe um momento que Deus quer selar com o seu milagre. Existe um momento que Deus quer trazer, porque chegou a hora. Mas eu não entendia isso. Eu venci o nível da questão espiritual, mas desci para o nível da questão emocional. Mas enquanto isso não é tratado, o conflito se torna maior ainda. Porque apesar de ser seres espirituais, nós agimos mais na alma do que no espírito. Então muitas vezes a gente olha mais feridas que talvez ficou assim mais em evidência, e aí a gente não consegue alcançar, discernir qual realmente, ou o que realmente está sendo aquele bloqueio na nossa vida. Trabalhava muito essa questão, rejeição, culpa, não sei o quê, e é isso e aquilo, vamos trabalhando. Mas ainda não havia achado o fio da meada. 2022, entrou o período da pandemia. O período da pandemia para mim foi muito interessante. Por amar vidas, mesmo estando iniciando um processo de voltar à depressão, o ajudar pessoas trouxe para mim uma força, uma energia para passar por cima de mim mesmo, e vamos ajudar, e vamos arrumar cesta básica, e conseguimos lá em João Pessoa, aqui, cestas básicas. Eu fui na casa de pessoas levar cesta básica que estava com Covid. Aí ela ficava na porta e abria o portão, a gente punha a cesta no portão, fechava, mas aquilo para mim dava força. Fiz velórios. Reconhecimento, e aquilo me fortalecia mais. Mas no fundo, estando espiritualmente bem, eu não consegui perceber que emocionalmente estava e quando foi em setembro de 2022, eu sentei com o pastor Augusto. Ninguém aqui sabe disso, eu não sei se eu já compartilhei já depois para os pastores. Eu entreguei para ele esse ministério. Falei que não dá mais para mim continuar. Eu quero que o Senhor ore para colocar outra pessoa lá. Ele já sabia do que eu estava passando, e eu falei, acho que não dá, não é mais para mim. Acho que numa reunião já cheguei a falar com os pastores, né? Olha para a igreja. Olha o potencial dessa igreja. Olha os líderes que ela tem. Eu consegui fazer com que ela chegasse até aqui. Ela tem tudo para ir muito mais. Mas eu acredito que eu já não sou mais essa pessoa. Então, queridas, feridas emocionais, ela limita o nosso coração
os planos de Deus, sonhos de Deus. E o problema é que quando nós ainda não temos a revelação, você não sabe por que você tem esse sentimento, você não sabe explicar. Por isso a família sofre muito com isso, com a pessoa que está no processo de depressão, porque ela não consegue entender. De repente a pessoa dorme bem e acorda querendo morrer. E a pessoa que acorda com esse sentimento não sabe explicar, queridos. Por que você tem esse sentimento? Eu não sei. Mas por que você não sabe? Você tem que saber. Mas eu não sei. É um conflito tão grande, principalmente para quem é cristão, porque você quer entender, você quer pelo menos ter uma explicação, tem que ter. Deus tem que ter uma explicação. Se espiritualmente eu estou bem, se eu te busco, se o Senhor sabe que é de todo o coração, como é que eu não consigo entender por que eu durmo bem e acordo mal? Por que eu durmo querendo ganhar o mundo e acordo querendo morrer? E você não sabe explicar. A pessoa que está no processo, ela não sabe. E aí fica até às vezes difícil da família ajudar. Isso faz com que a família sofra muito, porque ela quer. Quem ama, quem não quer ver o seu ente querido sair de uma situação dela. Sabe, mas não sabe. Como é que vai ajudar? Como? Se eu digo, eu não sei o que eu tenho, eu não sei porque que eu estou triste, eu não sei porque que eu não quero acordar, eu não sei porque eu não quero levantar, eu não sei porque eu quero que Deus leve a minha vida, eu não sei. E é aí que a gente precisa entender, que a gente precisa de ajuda profissional. De pessoas que Deus deu graça, que Deus deu sabedoria, para poder nos ajudar. Porque senão não pense que a sua vida espiritual, que a sua vida com Deus vai conseguir passar por cima de tudo isso. Deus pode fazer um milagre? Pode, Deus pode tudo, mas se Ele tem um propósito e a gente não busca entender isso, e às vezes não consegue nem entender isso, não dá certo, não vai acontecer. Mas não é porque Deus não quer, é porque a gente se fecha dentro da gente mesmo. Tem vezes que você quer se fechar no quarto e gosta, se pudesse, nem que fechar assim, para nem Deus te ver. Só não fecha porque não tem jeito. Mas dava Deus, só posso sair daqui também. Eu quero ficar só eu e eu. Esse sentimento vem? Vem. Mas será que isso é demônio? Tem pessoas que pensam que é demônio. Que isso a gente tem que caminhar pelos ensinamentos da Bíblia. E a Bíblia diz assim, quando um demônio sai, ele anda por lugares usados, ele volta. Se ele encontrar a casa vazia, ele até entra, mas se ele não encontrar, se ele encontrar a casa com o Espírito Santo, que poder ele tem de entrar ali? Agora, o demônio pode criar situações, circunstâncias, às vezes até usar situações, circunstâncias ou pessoas para tentar te oprimir, para tentar aumentar, dar força àquele sentimento que está te ferindo, que está trazendo tristeza, que está trazendo angústia, porque o desejo dele é que isso vai só piorando, que você vai só se entregando, porque esse sentimento vai fazendo gerar um sentimento até mesmo com Deus, que Deus não se importa, que Deus te abandonou, que Deus não te ama, que Deus... Não tem como a gente fugir disso, falar que isso não vem, porque vem. Deus abençoa todo mundo, menos eu. Deus se importa com todo mundo, menos comigo. Poxa, mas fazendo a obra de Deus, eu faço, eu prego, eu cuido e tal. Cadê Deus nesse negócio? Aí o pastor Augusto diz, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai orar. E se Deus realmente mostrar alguém, perfeitamente. A gente tem que andar pela direção do Senhor, amém? Falei, amém. Ele falou, inclusive eu quero até te fazer um convite, se caso Deus confirmar para colocar alguém no seu lugar, ore que eu gostaria que você viesse para cá. Falei, amém. Aquele amém tipo assim, se Deus confirmar, eu estou sumindo, né?
pego o meu banquinho e saio de fininho. Mas Deus conhece todas as coisas, né? Falar, minha filha, o seu banquinho eu já quebrei há muito tempo, não vai ter banquinho para você pegar e sair de fininho de jeito nenhum. Mas eu não sabia, né? Não sabia, fui saber depois. Bom, aí chegou o final do ano, férias novamente, fui para Belo Horizonte de carro, foi uma experiência diferente e tal. Passamos lá quase 30 dias, voltamos e aquela coisa deu uma acalmada, né? Você vai, você vê família, tudo, e aquela coisa de mineiro mesmo, você come lá uma feijoada mineira, come um tropeiro, pão de queijo, e fica tudo, a alma fica, delícia, glória. Voltei. E aí a gente vem enfrentar o ano de 2023, que para mim foi o ano mais difícil da minha vida desde que eu iniciei o meu ministério pastoral. Pensa num ano difícil. Porque apesar de ter ido lá e ficado tudo bem e tal, eu voltei em crise. Eu já voltava sempre por causa da questão da minha filha, que a gente... ela é um amor de pessoa, né? Porque é minha filha. E sempre havia aquele sentimento, deixando minha filha sozinha, né? Às vezes que a gente foi embora, saía, ia pastorear fora, ela sempre ficou. Então aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de deixar ela sozinha. Então sempre voltava assim com essa... E indo nessa situação, imagine como você volta. Então 2023 foi o ano que eu fui passando por cima das minhas emoções. Tentando vencer. Tentando maquiar o que eu estava sentindo, fazendo um automedicamento. Eu já não procurei mais psicólogo, nem psiquiatra, eu mesmo peguei que a mesma medicação que eu tomava e vamos que vamos. Muitas vezes a gente tem esse costume muito ruim, se medicar. Não faça isso. Tem pessoas que têm acesso a conseguir medicação para dormir, não estou dormindo, eu vou me medicar. Por favor, não faça isso. Porque você vai estar mascarando algo que você... É como se você estivesse tomando dipirona para febre. A dipirona não é um remédio que vai curar, e a febre não é doença. A febre é um sinal que tem algo errado no seu corpo. Você toma dipirona, a febre diminui, mas passa um tempo, a febre volta. O problema não é a febre, alguma coisa está errada no seu organismo. Então, o se medicar, principalmente para esse tipo de sentimento, é o pior erro que nós cometemos, porque alguma coisa está errada em nossa alma e nós estamos tomando dipirona. E aí o que acontece? Alivia, mas depois volta. Alivia, mas depois volta. Só que se você não tratar a causa, aquela infecção não vai aumentando? A ponto da pessoa ter que sair correndo, desesperada, e ir para o médico lá, porque já está passando mal e... A mesma coisa é com a alma. Se a gente não for buscar a cura e ficar nessa alivia as emoções, alivia, a ferida vai aumentando. Vai doendo mais. E aí veio aquela provação, né? Corpo muito cansado. Sem prazer para as coisas. Sem desejo de continuar, sem sonhos. Você para de sonhar. Coisas simples que você ama, parece que não tem mais aquela alegria, não tem mais aquele prazer. Às vezes você tem que fazer, você faz por fazer. Mas entendendo que no buscar espiritual, eu estava bem. Inclusive, independente da forma que eu estivesse, minha esposa sabe disso. Quando eu subi aqui para pregar, era como se eu me dividisse. É como se só subisse o eu espiritual. Aqui em cima não tinha dor na alma, não tinha cansaço físico,
Nada. Era um prazer. Às vezes até ali chegava chorando por dentro. Mas quando começava a pregar, é como se o homem espiritual dizia: olha, caladinho, fica quieto aí, depois você volta. A hora que manda sou eu. E pum. Só que até que ponto o homem espiritual vai conseguindo isso? Vai chegar um ponto que ele não vai conseguir. Porque uma coisa vai minando a outra. Às vezes uma coisa pode ser só espiritual e pode se tornar emocional e física. Pode ser só emocional, pode se tornar espiritual e física. Pode ser só física e se tornar emocional e espiritual. Se a gente não buscar ajuda, se a gente não buscar cura, se a gente não buscar esse entendimento em Deus. E em setembro, novamente, já deste ano de 2023, eu fui sentar com o pastor Augusto e disse: olha, já deu. Só que agora é diferente. Eu quero buscar ajuda, eu quero buscar um psicólogo, eu quero buscar um psiquiatra. Eu preciso. É tipo assim, eu vou mergulhar. Ou Deus faz, ou se Ele não faz, eu não volto mais. E conversando com ele, disse: olha, vamos conversar com os pastores, vamos compartilhar e você vai começar. Fazendo o tratamento, a gente buscou acompanhamento psicólogo, psiquiatra, tendo o acompanhamento espiritual. E 18 de dezembro a gente vai para Belo Horizonte. Tomando 15 gotas de Rivotril para dormir. 150 miligramas de Velaxina. E tomando Excitalopram, 30 miligramas. Eu confesso para vocês que, mesmo crendo em Deus, eu fui assim um pouquinho, e eu acho que não vai dar não. Deus, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa. Mas como tem aquela questão da esperança, né? Esperança. Eu pensei assim: não, eu vou chegar lá, que eu ver minha filha, a hora que a gente encontrar com a família, né, vai aquele estando em tratamento, vai ser tão. Eu lembro que depois do Natal, eu fiz um atendimento online com a psicóloga, que é psicanalista. Como é que você está? Eu falei: eu estou assustado. Mesmo crendo em Deus, eu estou assustado. Ela: mas por quê? Porque a minha chegada aqui não foi como eu criei. A expectativa, eu creio que a maioria que lembra dessa mensagem, né? A expectativa que eu criei não era uma esperança, era uma expectativa. Porque expectativa você põe no homem. Então não era a esperança, era uma expectativa, porque a minha expectativa é: não, vou ver minha filha, vou ver minha família, né, vou estar todo mundo ali, aí vou ficar feliz. Mas eu vi minha filha, foi aquele momento gostoso, depois passou. Aí veio o Natal, a família, meus irmãos vieram, foram tudo, foi na casa do meu irmão, a gente estava lá, a família, mas de vez em quando eu fugia, ia para o quarto. Aí escutava a Leninha: cadê o Hélio? Descia correndo. Ficava lá no meio do pessoal, dava uma oportunidade, fugia. Aí quando escutava alguém falando: cadê o Hélio? Eu estava decepcionado, porque a minha expectativa havia sido frustrada. Servimos um Deus que realiza e renova a esperança, mas um Deus que nem sempre vai responder expectativas. Porque a expectativa é gerada no homem, não em Deus. Até que de alguma forma Deus traz para mim, eu fazendo uma pesquisa no Google, uma profissional lá em Belo Horizonte. Sabe aquela coisa assim: Deus, olha, se é o Senhor, eu vou mandar uma mensagem.
Se ela responder, o senhor testifica que é. Na verdade, eu vi duas pessoas, era um homem e uma mulher. Eu mandei para os dois. Um não respondeu até hoje. Ela imediatamente responde. E ali entrou o segundo processo de Deus me ensinar sobre emocional. A importância de permitir Deus trabalhar, Deus nos ensinar, porque muitas vezes nós estamos focando, nos apegando em traumas, em feridas do passado, pensando, não, é aqui, se eu conseguir aqui, se eu romper aqui, mas eu já perdoei, mas eu já fiz, e às vezes não tem nada a ver com a sua prisão emocional. E foi o que Deus fez através da vida dessa profissional. Conversando e ela me atendendo, ela disse, olha, rejeição, 90% da humanidade tem. Medo, grande número de pessoas tem e precisa ser trabalhado. Mas o que Deus mostra na sua vida é outro sentimento que te empreende. Ué? É. Sentimento de injustiça. Já trabalhou nessa área? Eu falei, nem sabia disso. Pois é, vamos trabalhar nessa área, porque aí é a ponta do fio, o resto vai desenrolar. Só que não dá para a gente desenrolar muito fio por causa do tempo. Mas quando ela foi trazendo algumas coisas, que eu cheguei em casa e fui compartilhar com a Leninha, com a minha esposa, ela, não! Isso é de mineiro, né? Se estivesse vendo alguma coisa, ia falar, nu! Mas quando está ouvindo, ia falar, não. Sabia disso? Quando você vê, o mineiro vê alguém sendo atropelado, falando, nu! Atropelou o menino ali. Caiu. Mas se ouviu falar, não, fulano tomou um tombo feio, no! Isso é de mineiro, aleluia. Ainda não perdi a mineirês não, mas vamos lá. E aí começou a trabalhar nesse sentido. Queridos, quando Deus usa alguém para achar a ponta do fio, você mesmo começa a perceber como é que as coisas vai, sabe, sendo diferente. Você começa, primeiro momento é um choque, confesso que é um choque. Mas depois, quando você vai pegando o link, né, da sua história, da sua vida, e que por anos você trabalhou uma coisa que, não, rejeição, porque meu pai foi muito violento, porque fez isso, porque aconteceu isso na minha vida, e aquilo. Não, mas espera aí, volta lá, porque o fio da meada é outro. Aí de início você toma aquele choque, mas quando você vai desenrolando, você vê, não é isso mesmo, essa é a ponta. Aí você dá aquela respirada e fala, agora eu entendi, Deus. Agora eu entendi. Que eu estava me apegando a sentimentos que não tinha nada a ver com a minha prisão emocional. Eu estava buscando resposta em lugares que não tinha nada a ver com a minha prisão emocional. Mas com outro sentimento, que refletia a figura do meu pai, do meu irmão, da minha família, minha mesmo, e do próprio Deus. Eu já senti que Deus foi injusto comigo. Principalmente quando Ele levou minha mãe. Quando a doutora foi trabalhando, que eu fui falar sobre a experiência, quando Deus levou minha mãe, ela disse, você não teve sentimento que Deus foi injusto com você? Então o filho está soltando todo. E eu falei, meu Deus. E não é que eu já senti Deus sendo injusto comigo? Deus que entregou o seu próprio filho, mas a minha alma sentia que Deus estava sendo, ou que Deus foi injusto. Queridos, enquanto a gente não acha o ponto do fio da meada, a gente vai dando um tiro para tudo quanto é lado. Por isso, muitas vezes, situações, circunstâncias, na nossa vida, em casa, família, na igreja, no trabalho,
aquilo brota, alguma coisa acontece, inconscientemente reflete algo, e você sai dando tiro para tudo quanto é lado, a gente sai ferindo, machucando, e não quer, você não quer fazer desse jeito, falar desse jeito, mas faz, mas fala. Mas quando Deus tem propósito na nossa vida, Ele quer nos ensinar. Que o desejo dele é mostrar para nós a ponta do fio da meada que vai trazer realmente cura, libertação, transformação para a nossa vida, para que a gente possa viver aquilo que Ele tem para a gente viver. E o início de puxar a ponta do fio pode ser meio dolorosa, mas quando você vê que está vindo, sabe, essa dor vai se transformando em alegria, em gozo. Achei. Olha a minha alma sendo liberta. Olha esse medo, essa insegurança indo embora. E aí eu fui experimentando, já dentro de um prazo, de um tempo pequeno, para uma recuperação, para um retorno, que humanamente falando seria impossível. Porque até Natal, virada de ano novo, eu estava tipo assim, já deu. Ou então não deu. Mas quando esse fio foi vindo, eu vi a minha alma. Estava lá no meu irmão, fui para lá passar uns dias. O sono veio, eu deitei e dormi. No segundo dia, deitei e dormi. No terceiro dia que eu lembrei que eu não estava tomando remédio para dormir. Sério. Na verdade, eu lembrei que eu tinha esquecido o remédio na casa da minha filha. Eu esqueci que tinha esquecido para lá, e esqueci também que tinha que tomar, então o sono vinha e eu dormia. Depois que achou o fio da meada, queridos. Mas tem um outro segredo também que não vai chegar nele. Que eu não entendia, mas depois eu fui estudar também sobre isso. Mas o que a gente aprende com isso? Que independente da nossa prisão, do que nós estamos vivendo, ser espiritual, ser emocional, e nós vamos falar do próximo, ser físico, em todos os três aspectos, Deus quer trazer cura para que a gente possa curar também. Deus quer trazer entendimento para que a gente possa ensinar também. Deus quer fazer da nossa vida um testemunho vivo para que outras vidas sejam curadas, sejam transformadas e sejam abençoadas. Deus está trazendo para o meu coração uma coisa que eu sempre pedi a Deus. Eu falava, Deus, quando eu entrar com alguém para a sala, eu não quero ser mais um. Eu não quero ser mais um pastor, mais uma pessoa que vai atender. Eu quero ser a pessoa que vai atender. Eu quero ser o pastor que vai atender. Então, dentro desse período, muitas vezes eu atendi pessoas ali com depressão. Mas eu precisando alcançar o fio da meada para que eu pudesse realmente trazer para essa pessoa uma visão completa e não meia visão. E não só trazendo para o coração dela, olha, não, paz, porque muitas vezes não tem questão de demônio, não é porque Deus não te ama, não, pode ser emocional, isso pode estar acontecendo assim, e tentando ajudar de alguma forma, mas Senhor, eu preciso de mais. Sim, eu posso me colocar no lugar de, mas eu preciso ter resposta também, eu preciso aprender a mostrar o caminho. E assim Deus foi trazendo ao nosso coração. Então, queridos, a gente pode experimentar essas situações nos três âmbitos, como apenas no âmbito espiritual, como apenas no âmbito emocional. Precisamos de Deus, precisamos de pessoas. Precisamos de profissionais que possam ser instrumentos de Deus para nos ajudar. Que Deus vai fazendo o resto. Pastor, o senhor já não está tomando mais nada? Estou.
Remédio para dormir? Não. Está tomando Velaxina, 150 miligramas, cheguei a 150, na possibilidade de chegar a 225? Também não. Agora estou tomando 20 miligramas de estalopram. Amém, glória a Deus por isso. Deixa, é Deus quem trabalha e é o profissional que é a autoridade sobre a minha vida que vai dizer, para. É vergonha para mim dizer isso? Não, quer dizer, eu creio que Deus me escolheu como testemunho para ajudar. Para que você possa compartilhar e ajudar alguém. Para que vida das pessoas a gente possa quebrar, né, um preconceito que a igreja, na época que eu converti, tinha, né? Se um cristão procurasse um psicólogo, é demônio. Ou então dá doido. Mas não, queridos, são profissionais que estudam para ajudar. Deus deu graça, Deus deu sabedoria, Deus deu entendimento. Temos cristãos que estudam e ajudam, são instrumentos para ajudar, para ensinar, assim como um médico, assim como um dentista, assim como várias áreas. Assim Deus também usa a área da psiquiatria, da psicologia, para ajudar. Pode ser espiritual, pode não ser, pode ser emocional, pode não ser, pode ser os dois. E físico, pode ser físico. Pode ser os três, pode ser só físico. Uma vez a doutora Ana Júlia estava lá em casa, pouco antes da gente viajar, da gente conversando. E ela disse assim, o senhor sabia que o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro? Eu vou ser sincero para vocês, eu pensei assim, a doutora está precisando de um remedinho igual eu. Eu nunca tinha falado isso na minha vida, falar que meu intestino é o segundo cérebro. Gente, eu sinceramente na hora pensei, brincadeira, doutora, é só para isso poder rir aqui, que o povo está muito sério. Mas depois, chegando lá em Belo Horizonte, eu falei, eu vou estudar sobre isso. Aqui ela falou sobre isso, né? E a gente precisa aprender. Quando eu fui estudar sobre isso, eu falei, meu Deus, as pessoas precisam saber disso. Você sabia que você pode entrar num processo de tristeza profunda, de depressão, por motivo físico? Quando eu fiz os meus exames no final do ano, a vitamina B12, ela estava muito baixa, vitamina D e B12. Eu fui estudar sobre isso. Se o nosso organismo ficar por muito tempo, principalmente na idade que eu tenho, por muito tempo, sem vitamina B12 e vitamina B6, a pessoa pode chegar ao ponto da demência. Depois você vai estudar para isso, porque o tempo não dá. A má alimentação pode causar problemas emocionais? Pode. A falta de proteínas, de tantas outras coisas, de vitaminas, na nossa má alimentação, pode causar problemas emocionais, tristezas, sentimentos, dores no corpo. Talvez um dia você estava ali desanimado, abatido e tudo, pensando que é emocional, que é espiritual, que é demônio, que é briga, que é isso, e não é nada disso. Está faltando hormônio, está faltando vitamina no seu organismo, você não tem a mínima ideia. E não tem nada a ver com Deus e muito menos com o demônio. Tem a ver com a falta da preocupação de cuidar do meu corpo, de saber como o meu corpo está. E aí, quando eu fui estudar sobre isso, eu falei, meu Deus, a doutora Ana Júlia vai amar de eu falar isso lá na igreja. Sabe quantos por cento de serotonina o seu cérebro libera? Serotonina é o hormônio que a gente precisa, o hormônio da alegria, o hormônio do sono, e tiriri, tararó e tururu. Sabe quantos por cento nosso cérebro libera? Vamos lá, rapidinho para não perder tempo. Quem chuta aí? Vai lá. 10, beleza. 25, quem falou 10? Vai chutar assim lá, não sei onde. Por isso que joga bola, um menino desse. Isso foi chute. Deu um pontapé. 10%. Quando eu li isso, eu falei, mentira. Sabe onde é que está o restante, 90%?
É o nosso intestino que libera 90% de serotonina. É produzido no nosso abdômen, no nosso intestino. Aí quando você entende que você vai, e o médico não puxava, não, me pendurava pela orelha, que tem que fazer atividade física. A gente pensa assim, não, é porque a atividade física vai cansar, aí a minha mente vai liberar serotonina e eu vou dormir. Não, queridos, quando a gente faz atividade física, o que acontece com o nosso organismo, o nosso intestino? Ele trabalha, ele funciona. E eu tinha um grande problema, de sempre jantar tarde. Você sai daqui da reunião nas quarta-feiras, reunião aqui, e chega em casa e ia jantar. 10h30, 11 horas, meia-noite, e tudo, de jantar e dormir. Como é que vai liberar a serotonina do sono ou a dopamina, que o cérebro libera 50% e o intestino libera 50%? Então, queridos, muitas vezes nós estamos passando por situações que não tem nada a ver com o espiritual, muito menos com o emocional. Cansaço físico, uma batalha, batalha espiritual, desânimo, não acordei, estou conseguindo, não quero nem levantar. Pode ser físico. Pode ser problema da sua má alimentação. Um estudo nos Estados Unidos, isso é muito forte, diz que o transtorno do espectro autista é caracterizado por um conjunto de condições neuropsiquiátricas, cujo principal resultado é a redução da habilidade de comunicação e interação social. Mas eles estão chegando a um consenso que a má alimentação prejudica muito a criança ou a pessoa que está passando ou que tem esse tipo de problema. E se os pais entenderem isso e fizerem realmente uma alimentação mais saudável, vão perceber mudanças nesse tipo de pessoas. Até porque muitas coisas que ele precisam para o cérebro funcionar perfeitamente são liberados pelo nosso intestino. E eu falei, meu Deus. Ou seja, essas crianças, essas pessoas podem ter um estilo de vida melhor se houver uma mudança no seu hábito alimentar. A psiquiatria tem chegado aos estudos que a mudança de alimentação não só ajuda na depressão, como quem tem TDAH, esquizofrenia e outros tipos de doenças mentais. Porque o nosso intestino tem uma responsabilidade muito grande e um ligamento profundo entre cérebro, intestino e cérebro, impactando fortemente na nossa saúde. E aí, quem quiser, eu tenho um link, ou então você pode procurar, eu vi o testemunho do pastor Luciano Subirá. Inclusive, ele escreveu um livro chamado Cuidado do Corpo. E ele tem uma mensagem que ele testemunha sobre isso. Ele chegou a 153 quilos. Depois ele começa a contar a experiência do que Deus foi ensinando e ministrando a ele. E uma das suas experiências foi quando um amigo falou com ele sobre um avivalista escocês chamado Robert Murray, que morreu aos 29 anos. E a frase desse homem que mais marcou foi: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso mais levar a mensagem, porque não tive cuidado com o meu corpo físico. Ele conta que as pessoas perguntavam para ele, isso em 2013, se ele havia conhecido o pastor Paulo Canuto. Ele nunca tinha essa oportunidade, mas houve uma oportunidade que ele acredita que Deus queria tratar com ele. Que ele foi pregar num seminário e ele pregaria
num dia e esse pastor no outro. Ele encontra num jantar, e esse pastor conta do seu testemunho, que aos 44 anos, ele teve falência múltipla dos órgãos e morreu. Ele foi no hospital reavivado 4 vezes. Na 5ª vez ele conta que morreu e viu o seu corpo, a sua alma saindo do corpo, e ele vê o médico ali tentando, a esposa ali do lado, vê quando o médico diz que não tem jeito mais, desiste, vê o médico tirando a aliança da mão dele, entregando para a esposa. Ele diz que estando naquela situação ali, ele sente uma presença atrás dele. E aí, segundo o pastor Luciano Subirá fala, que o pastor disse: olha, eu nem precisei olhar para trás para saber que era Jesus. E disse que Jesus disse para ele assim: tu és um suicida. Você abortou os meus planos na sua vida, por causa da sua má alimentação. E ele diz que Deus mostrou a ele o dia seguinte o seu velório. E uma pessoa chegando e dizendo: olha, mas o pastor era tão bom, era um grande homem de Deus, por que que Deus o levou? E aí Jesus diz para ele: além de você ser um suicida e abortar os meus planos, você ainda faz com que as pessoas me julguem. Porque não foi eu que te recolhi, foi você que destruiu o seu corpo físico. Lembra que a minha palavra diz que o corpo de vocês são templo do Espírito Santo, e quem destruir o corpo, ele será destruído? E aí o pastor Luciano conta lá nesse testemunho, no seu livro, que muitos morrem fora do tempo. Que muitos de nós achamos que suicida é alguém que tira a sua própria vida. Mas estamos sendo suicidas quando sabemos que um alimento, ele não é bom para o nosso organismo, e a gente continua comendo ou bebendo aquele mesmo alimento. Você está sendo um suicida, destruindo o seu corpo. Eu estou sendo suicida, destruindo o meu corpo aos poucos. E muitas vezes a origem que nós estamos vivendo, de tristeza profunda, de desânimo, de cansaço, de fraqueza, de depressão, não tem nada a ver com o espiritual e emocional, é totalmente físico. Porque o nosso organismo, principalmente o nosso intestino, que tem que liberar, o nosso segundo cérebro, para mim nesse caso é até o primeiro, porque para liberar 90% de serotonina e 50% de dopamina, está todo intoxicado. Ele vai liberar o que para a nossa mente? Então eu comecei também a mudar a minha alimentação. Lógico que não vou ainda. Mais coisas que a gente sabe, você vai. E eu tive uma experiência lá na estância. Marilise, ela é fisioterapeuta, filha desse pastor, doutor Aldrin, foi quem atendeu o doutor Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá, e ajudou. Hoje ele está no peso que está. E uma vez eu falei: olha, você poderia ver se põe minha coluna no lugar, que existe aqui uma região que eu sempre sinto uma dor muito forte, de vez em quando, eu acho que... Aí ela faz, põe, aperta a sua coluna, faz aquela coisa toda, põe no chão, deita, vira para lá, torta para cá, estrala daqui, estrala de lá. Depois ela me pôs de pé, me abraçou por trás, me apertou, e aí começou a apertar aqui assim. Ela disse: pastor, eu vou dizer uma coisa que o senhor não vai acreditar, mas eu quero que o senhor observe, e o senhor vai ver que é verdade. Essa dor que o senhor tem nessa vértebra não tem nada a ver com problema de coluna. Tem a ver com alguma coisa que o Senhor come e faz com que essa vértebra da sua coluna doa. Ela passou uma medicação e falou: agora,
como o senhor talvez não deve entender, procure comer as mesmas coisas que o senhor comeu nesses últimos dias. Queridos, e até hoje, isso acontece. Se eu como alguma coisa que não me faz bem, além de dar aquela queimação, o primeiro lugarzinho que dá sinal é uma vértebra aqui na minha coluna. Que não tem nada a ver com espiritual, não tem nada a ver com peso que eu carreguei de jeito errado, tem a ver com alguma coisa que eu coma e que gera essa dor na minha coluna. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus quer nos ensinar muito mais do que a gente imagina. Que nesse tempo em que o mundo está vivendo tanta opressão, de tanta luta, que não há expectativa boa nenhuma para o mundo melhorar. O objetivo do inimigo é tentar, independente de faixa etária, independente de faixa etária de idade, de posição social, é ir gerando esses sentimentos que vai destruindo a nossa vida, chamado, ministério, trabalho e tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas muitas vezes, o inimigo não está precisando fazer nada, porque a gente mesmo está fazendo. Então acho que é tempo da gente parar e refletir e entender que Deus chama com um propósito. Que se Deus tem permitido você passar algo, é porque Ele tem propósito. É porque através da sua vida você pode ajudar alguém, mas é necessário a gente mergulhar em Deus e entender essas 3 áreas da nossa vida, para que o ensinamento não seja incompleto, mas seja pleno. Nesse período, Deus trouxe uma revelação num filme que é uma história verídica de um pastor. Não sei quem já viu esse filme, que é 90 Minutos no Paraíso. Quem já viu? Quem não viu pode ver. Você vai entender, assim, o filme é forte, até você entender os propósitos de Deus, quase lá no final, de um pastor que sofre um acidente, e só quase no finalzinho que você vai entender, quando ele recupera, quando ele chega na igreja lá ainda de muleta, e encontra um jovem numa mesma situação que ele já esteve, aí ele vai até aquele jovem e diz, isso aí dói muito, né? Eu já tive um igual a esse. Aí ele, dói mesmo. Às vezes eu falo com as pessoas, elas não entendem, elas não acreditam. E ali ele começa a sorrir, por quê? Porque ele vê uma pessoa que se identifica, que tem a empatia. Por quê? Porque aquela pessoa, um líder, um pastor, viveu a mesma coisa que ele está vivendo. Aí o pastor tira um cartãozinho e fala, olha, quando você estiver sentindo dor, ou quando você estiver triste, querendo conversar com alguém, pode me ligar, porque eu sei o que você vai estar passando. Ele dá aqueles, posso mesmo? Então tá bom, e guarda aquele. Assistam, vocês vão amar. É forte, mas é lindo que dá esse ensinamento para a gente entender que às vezes Deus permite algo pensando em alguém lá na frente. Aquela oração, eis-me aqui, usa-me. Deus quer nos ajudar, para ajudar pessoas. Deus nos chamou para ser sal, luz. E o mundo está aí perdido, buscando a luz de uma resposta, buscando cura, buscando vitória, buscando libertação, buscando entender às vezes uma dor, uma angústia, algo na alma que ela não sabe. Igual já foi comprovado que uma pessoa que se corta, ela não está querendo suicidar, queridos. Naquele momento ela está apenas transferindo uma dor que ela não sabe enfrentar, que ela não consegue vencer, que ela não consegue se liberar dela. Então ela transfere a dor da alma para o corpo. Então às vezes Deus permite que você experimente essa dor da alma, porque um dia Ele vai colocar diante de você alguém que vai estar sentindo a mesma dor, que você vai poder dizer, eu sei o que é isso, eu já passei por isso. E aí a pessoa que vai te ouvir vai se identificar. O
semblante da pessoa muda. Quantas vezes eu tive essa experiência de chegar para a pessoa e dizer: eu sei o que é isso, eu já passei por isso. E você vê o semblante dela mudar imediatamente. Não é, minha amada? Que ele já passou, eu já quero contar o meu testemunho. Muda. Por quê? Porque a pessoa vê diante dela alguém que realmente vai ter empatia. Não porque a família quer julgar, não porque a família quer apontar, porque a família não consegue entender. Até porque você não sabe explicar. Por isso Deus coloca pessoas diante de você que teve a mesma dor, porque ela vai entender. Porque ela vai poder compartilhar. E dentro do seu coração, dentro da sua alma, você vai conseguir ter paz. E esse é um sonho, queridos, para o nosso Instituto Atos de Amor. É que a gente tenha salas, que possamos colocar profissionais nessa área. Porque tem coisas que eu não vou poder ajudar. Até porque eu ainda não fiz psicologia, vou fazer. Mas enquanto eu não faço, precisa. Pessoas que podem, psicólogos, psiquiatras. Já falei com a doutora que me atende, só vai ter que arrumar porque eu vou querer que a senhora me ajude lá. Você vai precisar, então vou poder indicar: olha, nós temos um trabalho social. Tivemos um problema com a construção lá do galpão, mas Deus vai dar a vitória, já está dando, em nome de Jesus. Então, se você quer continuar investindo, quer conhecer o trabalho, nos procure. A gente quer fazer aquilo realmente para ampliar, para ajudar pessoas em vários âmbitos. E se Deus tem permitido, se Deus permitiu eu passar por isso, é porque Ele quer ajudar pessoas. Não é à toa que Deus tem colocado profissionais aqui, pessoas que estão se tornando psicólogas. A gente tem, acho que 6 ou 7 pessoas aqui que trabalham, que estão envolvidos no âmbito de autistas. Que isso não é à toa, não é coincidência, que Deus tem te colocado no lugar que te colocou. Não é à toa que você é médico, que você é dentista, que você é um psicólogo, ou está formando para ser um psiquiatra nessa área. Deus tem um propósito para que a igreja seja um lugar de cura, seja um lugar de resposta. Entenda no âmbito tanto espiritual, como emocional, como físico. Que a igreja reflita a luz de Cristo para o mundo, nesse âmbito que nós somos, porque nós não somos só espírito. Nós somos espírito, mas possuímos uma alma e moramos num corpo. E temos que entender que a palavra nos ensina que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: olha aqui, o vosso espírito, que a vossa alma, que o vosso corpo seja apresentado irrepreensível diante do Senhor. Então nós, da geração antiga, que aprendeu que é só espiritual, temos que entender que não. Que nem tudo é espiritual, mas tudo está ligado ao espiritual, porque vamos ter que apresentar a Deus, tanto o nosso espírito, como a nossa alma, como o nosso corpo. E aí se você quiser, procure, ou então eu posso passar o link, quem tem o meu contato, para você ver esse testemunho. Luciano Subirá, cuidando do corpo. E esse é o desejo do nosso coração. Desejo fazer um livro sobre isso. Porque as gerações que estão vindo são gerações que têm enfrentado um mundo muito difícil. Eu tenho preparado, até ministrei sobre isso um pouco na ceia, uma mensagem para essa nova geração. Eu quero pedir perdão à nova geração. Sabe por quê? Porque a nossa geração, ela pôs numa posição de ser top da galáxia. A geração perfeita. E diz que vocês são a geração cristal, mimimi. Mas eu queria ver a minha geração, na idade de vocês, enfrentar o mundo que vocês enfrentam.
a gente estaria perdido, a gente teria sido engolido por esse mundo. Eu quero ver a nossa geração com 14, 15 anos, que parecia menino bobo, não entendia nada, enfrentasse o que essa geração enfrenta. Geração de cristal foi a nossa. A gente tinha medo, era de assombração, vampiro, mula sem cabeça. Não sei se teve aqui em Campina Grande, mas lá em Belo Horizonte, a loura do Bonfim, do cemitério, tinha isso, aparecia a mulher lá do cemitério, lá. Essa é a nossa geração, jovens. A nossa geração tinha medo, era disso. Hã? Papa Figo, nem sei o que é isso, mas você sabe. Se me contar não, porque senão eu vou ficar com medo. A nossa geração era essa. Nossa geração não tinha medo de sair na rua, nossa geração não tinha medo de jogar bola na rua. Essa geração não pode nem botar o pé na rua. Essa geração já teve jovem de ser assaltado aqui na porta da igreja. Alan, quantas vezes, meu filho, foi assaltado andando a pé, vindo para cá, umas 3 ou 4 vezes, sei lá, perdeu o celular. E a gente diz que essa geração é geração cristal, é geração mimimi, que não pode nem tocar. A geração cristal mimimi foi a nossa. E se enfrentasse esse mundo agora, se a nossa geração falhou com vocês, deixando de ser pai para ser amigo, mas a geração dos nossos pais falhou conosco sobre paternidade, fez criar a gente viver num mundo de medo. A gente tinha medo de tudo. Eu era tão medroso que às vezes assustava com a minha sombra. Vocês estão rindo, né? Às vezes tu assustava. Com 16, 17 anos, ia jogar bola, chegava meu pai e minha mãe tinham saído. Você acha que eu entrava em casa? Não, eu abria o portão, chamava os cachorros, meu pai sempre teve cachorro grande, fila, pastor alemão, só tinha cachorro grande. Ô glória, graças a Deus. Aí eu chamava os cachorros, segurava eles, subia com eles para entrar dentro de casa, levava os cachorros cômodo por cômodo. Depois eu deixava eles embora. E às vezes ia tomar banho com o banheiro aberto, com o cachorro ficar ali, porque eu estava sozinho. E a gente é a geração top. Geração nossa que podia dormir com porta aberta. E hoje não, hoje você tem que botar muro, tem que colocar cerca elétrica, tem que colocar arame, tem que colocar caco de vidro, tem que colocar, como é que chama? As câmeras, tem que colocar cachorro, pitbull, não sei o que, ainda corre risco ainda. Então é uma geração que tem enfrentado problemas na área emocional e na área física. Até porque o mundo tem exigido você comer qualquer coisa, come rápido. Então, fast food, come hambúrguer, come sanduíche, é rapidinho e resolve logo. Mas o que fazer com tudo isso, queridos? Busque a Deus para a sua vida espiritual. Peça a Deus que Ele vai mostrar a você profissionais que vão te ajudar. Mas também cuide do seu corpo. Porque às vezes você pode estar achando que está vivendo alguma coisa que é espiritual, que é emocional, mas não tem nada a ver. É físico. E hoje eu posso estar compartilhando isso com vocês. Hoje eu posso estar ensinando isso para vocês. Talvez se eu tivesse parado com mais calma, com mais inteligência, eu não teria chegado ao ponto que eu cheguei no final do ano passado. Mas hoje eu estou dando para você uma oportunidade. Porque a Bíblia diz que nós podemos ser simples, sábios. O que nós não podemos ser é insensatos. O insensato é aquele que não aprende de jeito nenhum. Simples é aquele que aprende com seus erros. E sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Eu estou dando a oportunidade para você ser sábio. Se você já não está vivendo o período de ser simples, está aprendendo com seus erros, tem a oportunidade de ser sábio e aprender com o erro do seu pastor. Para que você cuide da sua vida espiritual, da sua vida emocional, da sua vida física,
para que você entenda que Deus vai colocar na sua vida pessoas que podem te ajudar nos 3 âmbitos, para que tudo aquilo que é sonho de Deus não seja jamais abortado na sua vida por você, porque se depender de Deus, Ele jamais fará isso. Feche os seus olhos. Pai, o desejo do meu coração, Pai, é que esse testemunho não esteja apenas trazendo edificação, não esteja apenas trazendo alegria ao coração do teu povo, mas que este testemunho possa estar trazendo ensinamentos, possa estar trazendo orientações a cada um que está aqui nessa noite, a cada um que está ouvindo, ainda vai ouvir essa mensagem, para que todos entendam que o Senhor é Pai, que o Senhor ama, que o Senhor quer que tanto a nossa vida espiritual, tanto a nossa vida emocional e física passe por esse plano de cura. Mas se por algum motivo o Senhor tem permitido alguém que está aqui como eu, quem sabe enfrentando um processo de angústia, de depressão ou alguma área da sua vida, eles saibam que o Senhor pode mudar, mas o Senhor também é aquele que ensina, para que a vida do teu filho e da tua filha também seja um testemunho, porque somos chamados para ser testemunhas. E se no nosso meio tem alguém que ainda não te conhece, que ainda não entregou a vida para o Senhor, Pai, que ela possa entender que o Senhor a chama para um processo de cura, através da tua presença, da tua graça, para um processo de amadurecimento e de crescimento espiritual, crescerem na graça, crescerem no conhecimento, para que a vida dos seus filhos também sejam exemplos e referenciais para aqueles que precisam. Por isso eu peço, Espírito Santo, de uma forma especial, vai tocando nos corações, de uma forma especial, vai ministrando, vai mostrando ao teu filho, à tua filha, a ponta do fio da meada, como o Senhor fez comigo. Ou então, Senhor, se o Senhor ainda tem esse processo de continuar trabalhando, mostre, Senhor, ao teu filho, à tua filha, pessoas que vai fazer parte desse propósito, vai fazer parte desse crescimento, desta cura, desse ensinamento, para que a vida dos teus filhos seja um referencial para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Por isso eu gostaria de perguntar se tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ou talvez você já entregou, passou por algo, deu uma parada, mas hoje você quer renovar a sua aliança com Ele. Eu gostaria que sem constrangimento algum você pudesse sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que nós pudéssemos orar por você, para que nós pudéssemos ministrar sobre a sua vida essa paz, essa presença, essa certeza de um Deus que vai estar conosco, que vai acompanhar a nossa vida em todos os propósitos, para que a nossa vida seja não só curada, mas seja um referencial para outras vidas. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus e quer renovar a sua aliança com Ele? Vem aqui à frente. Queremos orar pela sua vida. Se você estiver com esse desejo, mas quem sabe sem força para vir, pede alguém que está no seu lado: olha, me leve lá na frente. Eu quero ajuda, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. Assim como essa irmã veio aqui à frente, se você tem esse desejo, venha. O Senhor quer também ministrar sobre a sua vida. Traga ela mais aqui para perto.
Se você estiver em casa, se você estiver nos acompanhando e quer renovar a sua aliança com o Senhor, esse é o momento. Repetindo conosco assim. Repita comigo assim, irmã Paula. Senhor Jesus, neste momento, eu te recebo como Senhor, Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Segura em minhas mãos, porque eu quero viver na plenitude. Queridos, já vamos encerrar. Sei que o tempo está um pouco avançado, mas não posso deixar de fazer essa oração. Se há alguém aqui que está vivendo este processo de depressão, de uma tristeza profunda, de algo que você não consegue identificar na sua vida, eu gostaria de orar por você. Até porque, queridos, eu fiz uma pequena pesquisa, e para quem não sabe, Pastor Márcio Feliciano, Pastor Clébio Silva, Pastor Augusto Nicodemos, Rodrigo Silva, Pastor Lucinho, Pastor Ana Paula Valadão, Josué Gonçalves, Pastor Cláudio Duarte, todos esses homens, essas mulheres, também enfrentaram o processo de depressão. Hoje venceram, hoje são referenciais no nosso país, tantos outros. Então, se você está passando por algum momento que você não entende, pode ser espiritual, pode ser físico ou emocional, eu gostaria que você viesse aqui à frente, sem medo, sem ressentimento, sem pensar que alguém vai apontar, vai julgar. Nós queremos orar por você, assim como um dia alguém orou por mim. Nós queremos mostrar que se importamos com vocês, assim como um dia alguém se importou com a minha vida. Hoje eu posso estar aqui falando disso, né? Podemos ser este instrumento para ajudar vocês. Eu tenho certeza que Deus também um dia quer fazer de vocês esse instrumento, para um dia ajudar alguém, aconselhar alguém, estender a mão para alguém que precisa. Porque eu quero ministrar sobre a sua vida, que assim como Deus trouxe para mim esses ensinamentos, revelação, tanto no âmbito espiritual, como no âmbito emocional e no âmbito físico, Deus vai trazer o mesmo para vocês. Porque eu creio
que a cura, que a transformação da vida de vocês, assim como Deus fez na minha vida, será um instrumento para ajudar outras pessoas, seja na sua casa, seja na sua família, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, onde Deus te levar, a sua vida será como Atos 1:8, testemunho, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, eu não sei o que se passa no coração, na alma, na vida dos seus filhos, que estão aqui à frente. Assim, Pai, como muitas vezes, Senhor, talvez as pessoas olhavam para mim, mas não tinham a ideia do que se passava na minha alma, no meu coração, no meu espírito. E assim como a tua graça, Senhor, nesses dias não só me alcançou, trouxe revelações e cura para a minha vida, o mesmo eu ministro com autoridade, Pai, que eu posso ter empatia e saber, Pai, o que a tua filha, o que o teu filho sente, porque, Senhor, vivemos isso na autoridade, no amor do Senhor e na graça do teu Espírito. Eu ministro o mover do Espírito que traz revelação. E que revele, Pai, os teus filhos, as tuas filhas, aquilo que eles precisam. Tanto no âmbito espiritual, como no âmbito emocional e físico. E se necessário que eles busquem ajuda, que eles busquem. Mostre para eles as pessoas certas, tanto para aconselhar espiritualmente, tanto para ajudar, como na área da psiquiatria, da psicologia, como, Senhor, na área física, com médicos, que vai ver, Senhor, não, o seu organismo, o seu corpo físico, está faltando vitamina, está faltando proteína, está com problema de hormônio, e assim, Senhor, o Senhor completar o processo de cura, para que a vida dos seus filhos, assim como a minha hoje está sendo, seja um referencial, seja um testemunho vivo do teu poder, da tua glória. Assim abençoamos a tua igreja, que cada um dos seus filhos possam ir em casa, ir para suas casas em paz e abençoados, e que eles levem no coração este testemunho para onde for e possam compartilhar. Pessoas que talvez o Senhor vai trazer para chegar e dizer: olha, estou passando por isso, e eles poderão testemunhar o que ouviram. E ver que através da vida deles, o testemunho deles, dos ensinamentos que eles aprenderam, o Senhor os usará como instrumento para outras vidas, assim como testemunha viva desses que aqui estão na frente, serão, Senhor, também testemunhas da tua glória. É o que nós oramos, ministramos e profetizamos também para aquele que está em casa, no trabalho, de alguma forma está nos assistindo ou vai assistir. Nós ministramos a tua glória, o teu mover e a bênção do Senhor hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, com a nossa casa, com a nossa família. E toda a igreja diz: amém. Vamos em paz, debaixo da bênção, da graça e do amor do papai. Aleluia. Eu sei que não estou só e já posso crer.